eu tava pensando aqui, como que foi o caminho que você fez do hambúrguer pro donuts, né? Mas eu tava pensando, os produtos são muito parecidos. De uma determinada forma. São. Pô, uma origem A origem total. total. A massa, que é muito importante no donut. Tudo bem que o blend também é muito importante no hambúrguer. Isso. É tipo, eu acho que o donut, do ponto de vista do negócio, é quase que um hambúrguer Quase que doce. eu acho que Você sim. tem as composições, só que no teu negócio de donuts, você acabou dando um ângulo, né? Você começou a Sim. criar, deixou ele muito mais divertido, Totalmente, totalmente. leve. Acho que tudo que eu sentia um pouco de falta no estante, assim, eu trouxe, né? Então, Quando que foi essa virada, assim? o estante tinha 5 anos, o Good Cop foi de 2019, maio de Uhum. 2019, tinha 4 anos e pouco o estante. Como que foi essa conversa, assim? Quem que teve a ideia? Então, na verdade, a gente tinha um ponto que nem é nosso, que te aluga, né? Na Mário Ferraz, no Itaim, um baita ponto, há uns 30 anos, que já foi loja de roupa do meu pai, porque meu pai também ele veio de confecção, na verdade, né? Ele teve uma marca aí que na época dele foi muito famosa, que era a NDA. E aí lá foi uma das lojas da NDA, depois que fechou, que ele vendeu a marca. Acho que, se eu não me engano, já passou para minha avó e ela fez uma loja de roupa delas, que Uhum, tem até hoje ali, em metade do ponto. uhum, E aí, em determinado momento, era muito grande para a loja de roupa da minha avó, e meu tio tentou abrir outras coisas do lado. E a última coisa que ele tinha feito foi uma loja de bolos lá. E aí uhum. não deu muito certo, por Mas era sociedade, uma franquia ou etc. Não, não? não, dele mesmo. Dele. Ele tinha buffet também infantil, e aí ele juntou com uma pessoa que era fornecedor dele para Uhum. fazer a loja de bolo ali. E aí não deu muito certo, enfim, e eles fecharam. E aí, putz, aquilo já estava num formatinho, eu sempre gostei do negócio de donuts, eu vi que tinha aqui uma, uma brecha, né, porque não tinha quase ninguém desde que o Dunkin' Donuts saiu, né, lá no começo, né, hoje eles estão aqui de novo, mas mais tímidos, mas tinham saído, e aí eu falei, pô, sempre a gente viaja para os Estados Unidos todo ano, né, antes porque a gente gostava mesmo, depois porque meu irmão morava lá, tudo que a gente gostou. E aí eu comecei a ver, falei, pô, acho que é um negócio que tem uma brecha aqui. E aí precisava de um investimento pequeno, porque já tinha cozinha, tudo, então foi mais deixar a loja rosa, criar toda a identidade, as embalagens, tudo. E aí eu abri ele, mas agora que você falou, realmente é assim, querendo ou não, ele parece um pouco assim, o hambúrguer. É um negócio. A gente não foi para esse lado de montar nem nada, né? São sabores prontos, mas sim. E a ideia hoje, sim, ele é um negócio muito mais lúdico e muito mais estruturado, porque é uma rede de franquias, né? Mas ele começou exatamente como estante. Era para ser só uma lojinha, era para ser um negócio assim que eu achei que ia dar certo, mas nunca do jeito que deu, assim, que estourou muito rápido. Mas hoje tem totalmente outra proporção, é tudo muito diferente. E você dedicou muito tempo até achar o ponto da massa, Muito, porque muito. o donut, eu não sou um grande consumidor de donuts, mas como de vez em quando. Mas o importante é a consistência da massa, né? Quanto essa massa Total. tá É igual a aerada, carne no hambúrguer, né? igual a carne Óbvio, no... pão, tudo isso é importante no hambúrguer, mas o principal é a carne tá boa, né? Eu, por exemplo, sou fã de comer só pão, carne e queijo. Então, no Também, o meu máximo um hambúrguer, baconzinho. Então, o meu também é é, esse. a carne é o principal. E no donuts é a mesma coisa. Porque, assim, por mais que a gente bata na tecla, pô, a gente usa Nutella de verdade e tal, Nutella todo mundo tem. Então, assim, o Uhum, diferencial é você ter uma massa muito boa. E aí foi muito legal, porque na época, minha tia, que não tem nada a ver com esse meu tio que tinha o bolo, é minha tia uhum, por parte de mãe, que é minha madrinha, inclusive, ela é chefe confeiteira. E aí eu hum. convidei ela para abrir lá comigo, fazer. Como sócia? Aham. E aí ela foi, criou toda a receita, tudo, só que ela é casada com um português. E ele Hum. estava tentando alguns trabalhos aqui, etc. E ele acabou voltando para Portugal. E aí, bem quando eu ia abrir, ela ia para lá. Então ela falou, putz, não vai dar para ficar na sociedade, etc. Mas aí ficou como uma consultoria, eu paguei ela mesmo, como uma assessoria, e ela que criou. E foi. Não foi um ano, mas eu acho que foi entre 6 e 8 meses, assim, Até pra gente vocês chegar na acharem massa que a gente ponto. gostava. Foi. E qual que era a grande Foi. dificuldade? Qual que era a discussão Acho técnica que que, vocês tinham com relação à primeiro, massa? ela ser uma massa fofinha, né? Que desmancha na boca. A gente tem muitas referências lá de fora, né? Então, o próprio Krispy Kreme, etc. Usa farinha e água? Normal? Farinha, Farinha, água e esse água, fermento, como se fosse um exatamente. pão. Exatamente. Tem gente que usa leite, eu já não quis usar de início, porque, né, tem gente que é intolerante, então fugi um pouco disso. Mas farinha, água e fermento. E aí a gente tentou chegar nisso, mas também sempre pensando no shelf life. Esse é o mais difícil, né? Porque ele é um produto diário. Shelf life, para quem não sabe, é ponto de... prazo de prateleira, assim. É. É quanto tempo de duração esse...
E no caso de panificação, o grande problema é perder a água e ficar duro, É né? isso. Porque ele é que nem um pão. Você vai na padaria, se te falarem, ó, tem esse aqui, mas esse é de ontem, você não vai comprar. O pão e francês, o donuts é igual. né? Então, Ele é muito perecível. perde muito. Então, e ele é frito, né? Então, Mas o fato de você fritar não aumenta um pouco o shelf life dele? não, você pensar numa batata frita, né? Que também a É gente tem verdade. problema, que o negócio murcha Mas e tal. ela reacende Então, quando você coloca numa air reacende. fryer. Mas aí com o recheio é difícil, Ah, né? é Você vai verdade. pôr um Você negócio não com tem como Nutella vai em si, derreter. é difícil. Então, por isso que mesmo existindo aí há mais de 100 anos, lá nos Estados Unidos mesmo, os donuts são produtos diários, né? Tem, hoje em dia, não vou nem dizer infelizmente, acho que felizmente, para abrir o olho de todo mundo com essas coisas, mas começou a bombar muito no TikTok, né? Funcionários de Krispy Kreme jogando fora bandejas e bandejas todas as noites e tal, e não podem doar, né? Então vai pro lixo mesmo tal, mas é um produto diário, é uma dor, assim, que o donut tem. Então acho que mais do que chegar na massa ideal, né? Só por textura, sabor, etc., a gente sempre tentou um shelf life que no dia inteiro ela ficasse boa, né? Até a noite, assim, e que aí no dia seguinte, se fosse, por exemplo, dar para alguém, etc., não fosse estar ruim, né? Estragado. Você faz a massa, você faz o formato do donut, você frita e aí você compõe com Aí os recheios, os isso, confeitos. isso. Mas não tem recheio normalmente. Tem recheio. Ah, você coloca recheio não na massa, mas na hora de você criar cada um dos Na produtos. hora de criar. E aí ele vem com um duto na massa para você Então, rechear, os recheados são só os que não tem furo no meio. Ah, entendi. Os que tem furo no meio são só cobertos. Porque aí eles são vazados no É isso. centro e você enfia com uma Enfia seringa. Com a manga mesmo de Com a confeitar. manga. Com a manga de confeitar você enfia o faz recheio. um furo e aí com E a manga deixa de vazar. confeitar enche. E aí puxa um pouquinho pra fora. Mas aí eles são fechados, acho que o pessoal entender bem, é tipo um sonho, vai. É um sonho. Então é isso, é uma massa fechada mesmo. E aí os que tem o furinho no meio, tradicional do donut, eles são só cobertos. Qual?